Fala aí, rapaziada, beleza? Estamos começando mais um vídeo para o canal. Nesse vídeo, galera, a gente vai falar sobre as 3 ferramentas mais importantes para uma assistência técnica que é diferenciada e que dá show, certo? Então eu vou falar aqui sobre as 3 ferramentas que não podem faltar nesse tipo de assistência técnica. Só que esse vídeo eu estou fazendo justamente porque um dos nossos inscritos, do canal, a gente fez há 2 dias atrás um vídeo falando sobre as 3 ferramentas mais importantes para os técnicos iniciantes. Então ele fez um questionamento, certo? Ele fez aqui um comentário, eu achei bacana o comentário que ele falou e eu disse, não, vou gravar um vídeo sobre esse tema, certo? Estamos gravando aqui, eu vou colocar o comentário dele aqui na tela. Editor, põe na tela aqui o comentário do nosso amigo, Na verdade eu estou falando assim, mas é eu mesmo que edito, beleza, pessoal? Mas para dar aquele clima lá, de, sei lá, um canal fenomenal, então, editor, põe na tela aí a pergunta do nosso amigo. O nome do canal, pessoal, é Deus é Bom, Aqui não especifica aqui o nome da pessoa, mas o nome do canal é Deus é Bom e realmente Deus é muito maravilhoso. Ele faz a seguinte pergunta: todos os canais fazem vídeos de ferramentas para iniciantes. Faz para nós um que mostre ferramentas avançadas que uma assistência técnica precisaria para ser top e se destacar da concorrência. Obrigado pela aula, sempre bom. Vamos lá, galera. Antes de a gente falar sobre as 3 ferramentas mais importantes em uma assistência técnica avançada, eu quero dizer o seguinte para vocês aqui, que antes das ferramentas vem um técnico. Ferramenta ela não trabalha sozinha. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, montar uma assistência técnica, com osciloscópio, câmera térmica, um monte de ferramentas aqui avançada e colocar um técnico que ele não sabe operar, logo aquela assistência técnica não vai ser destaque. Aquele técnico ele precisa se preparar para saber operar, saber o que está fazendo, para realmente ser destaque. Eu conheço pessoas, técnicos, que têm pouquíssimas ferramentas, só que as assistências deles são assistências que são fenomenais. Pessoas que com poucas ferramentas conseguem extrair muito dessas ferramentas e ter muitos resultados e ser muito recomendado. Então, muitas vezes, não é a ferramenta que vai fazer uma assistência técnica ser fenomenal, e sim o técnico que trabalha naquela assistência que realmente vai fazer a diferença. Então, preste bem atenção nisso, porque muitas vezes você pode estar com poucas ferramentas e dizer, poxa, até que eu chegue nesse nível de ferramenta, eu vou demorar bastante. Não, você pode ser uma referência com as ferramentas que você tem. Você pode fazer a diferença com essas pequenas ferramentas que você tem. E muitos técnicos que têm oficina, carro, mas vamos lá, que tem assistências técnicas bem evoluídas, com muitas ferramentas, às vezes não consegue fazer nada, certo? Às vezes tem um poder aquisitivo melhor, às vezes já saiu de um outro emprego, tem condições de investir em muitas ferramentas de uma vez só que aquela pessoa muitas vezes não sabe operar naquelas ferramentas, beleza? Então, eu quis dizer isso aqui justamente porque poderia ser que algumas pessoas ficassem, poxa, até que eu compre isso, tal, então quis dar meu parecer aí. Mas vamos lá, vamos falar sobre as 3 ferramentas que não podem faltar numa assistência já avançada. Digamos que o técnico já é bom e tudo mais, e agora ele quer investir nas ferramentas para facilitar o seu trabalho. Como eu sempre venho falando, antes de a gente prosseguir, pessoal, deixa o like, se inscreve no canal, dá trabalho para a gente fazer isso, para a gente editar. Então, deixa o teu like aí, se inscreve no canal e deixa o teu comentário. Você viu que a gente leu o comentário aqui do amigo, não foi? Então, deixa o teu comentário aqui, porque o teu comentário vai ser tema, ou pode ser tema de um próximo vídeo. E antes eu falava, esse vídeo aqui eu estou fazendo baseado no comentário. Agora não, agora eu vou mostrar o comentário aqui na tela, para ficar mais interessante, para você ver, poxa, o cara botou meu comentário lá, realmente ele falou que responde os comentários aqui nos vídeos e eu vou provar isso para vocês. Primeira ferramenta que eu vou citar aqui para vocês, que um técnico que está bem evoluído, ele precisa ter, para que ele tenha resultados bem avançados. Essa ferramenta seria o osciloscópio. Pessoal, o cara que trabalha com osciloscópio, ele precisa entender sobre a eletrônica digital. O cara que trabalha com multímetro, ele simplesmente verifica malhas analógicas, componentes analógicos, certo? E dá para também ter uma ideia de componentes digitais e tudo mais. Mas quando você passa a trabalhar com osciloscópio, você começa a entender sobre o mundo da comunicação entre circuitos integrados. E quando o técnico chega nesse nível de conhecimento, eu já posso dizer que ele é um técnico que já está fazendo reparos
bem elevados, reparos avançados, que ele começa a entender o comportamento dos circuitos integrados, o controle de um para outro circuito integrado, a comunicação entre eles, né? Você vê que aquele cara realmente já está no nível mais elevado, né? E uma assistência técnica que faz reparo diferenciado, é necessário que tenhamos um osciloscópio, possa ser até um osciloscópio, né, portátil, desde que ele tenha um osciloscópio para que ele possa medir e verificar malhas digitais. Que malhas seriam essas? Né? Malhas de reset, malhas de interrupção, malhas de habilitação e malhas de controle. Né? As malhas que a gente vê, por exemplo, também malhas de frequência, né? Poderia colocar aí nessa salada toda. Então, um técnico que ele trabalha com reparos avançados, ele necessita ter um osciloscópio e entender sobre o osciloscópio, porque eu conheço muitas pessoas que têm osciloscópio e não usam osciloscópio. E tem pessoas que têm há muitos anos osciloscópio. Eu conheço amigos que eu disse, cara, estuda sobre isso aqui que você vai evoluir bastante. Ah, é muito chato, é muito complexo. Ou seja, ele tem na sua bancada um osciloscópio, só que não trabalha com ele. Como é que ele vai ter bons resultados? Ou seja, ele tem uma assistência técnica muito bacana, uma bancada muito massa, mas não usufrui, né, dessa bancada, não tira, né, proveito, né, das ferramentas, não consegue extrair o máximo dessas ferramentas para poder, né, ter resultados ainda melhores. Segunda ferramenta que eu não poderia deixar de citar aqui seria a câmera térmica. Por que eu considero a câmera térmica sendo uma ferramenta para uma assistência avançada? Porque muitas pessoas que estão começando, às vezes não têm condições de investir em uma câmera térmica por conta do valor desse equipamento. Só que uma câmera térmica, pessoal, ela deveria ser, né, se fosse barata, a primeira ferramenta, junto com fonte e multímetro, né, uma das primeiras ferramentas que o técnico iniciante deveria ter na bancada, porque através dessa ferramenta ele conseguiria resolver muitas coisas ao qual ele, sem essa ferramenta, não consegue resolver. Então tem muitas fugas de baixa corrente que não aquecem, por exemplo, e para que a gente chegue à conclusão, a gente tem que usar vários métodos e simplesmente com a câmera térmica a gente coloca ela lá e ela diz, ó, quem está fazendo esse circuito entrar em curto ou esse circuito não funcionar, é justamente esse componente aqui. Ele aponta para a gente, né? Ou pelo menos nos dá uma direção para que a gente possa analisar de forma correta, né, aquele circuito. Então, se não tem uma câmera térmica e você já está no nível avançado, busque ter uma câmera térmica, porque você vai dizer, poxa, aquele vídeo ali foi a coisa mais certa que eu assisti na vida. Câmera térmica me ajuda a resolver problemas muito mais rápido do que com técnicas aí que eu demoraria muito mais para resolver. Terceira ferramenta, pessoal. Vamos falar sobre a terceira ferramenta mais importante que um técnico que tem uma assistência técnica avançada, que ele é referência, ele necessita ter. Para a gente fechar com chave de ouro esse vídeo, é importante que um técnico ele tenha uma programadora para fazer reparos nível 3. Como assim? Depois que ele tem um osciloscópio para verificar falhas de inicialização, né, falhas que são mais complexas e tudo mais, ele vai chegar na sua análise em alguns pontos onde a falha é na memória. E se ele não tiver uma programadora, se ele não tem uma box específica para fazer aquele reparo, ele vai ficar na mão, logo ele vai ter que entregar o aparelho para o seu cliente sem reparo. E uma outra pessoa que tem uma programadora que faz esse tipo de reparo, vai justamente fazer esse serviço e vai lucrar na frente daquela outra assistência. Logo, aquela assistência, ela não vai conseguir fazer tudo, né? Então, o cara que trabalha com reparos avançados, ele necessita ter também uma box, uma programadora, certo? Isso aí a gente pode falar de outros vídeos, né? Citar aí quais são as melhores programadoras. Eu já fiz vídeo aqui no canal sobre esse tema, né? É só você procurar aqui, eu vou até deixar no card aqui para você assistir também. E é isso, ok? Então as três ferramentas mais importantes que você necessita ter para fazer reparos avançados é justamente essa. É claro que você precisa de um bom multímetro, de uma boa estação de retrabalho, de um bom ferro de solda, de bons insumos, né, de muitas outras coisas. Não é só você ter, por exemplo, um osciloscópio, uma câmera térmica e uma programadora, e se você tem lá, sei lá, uma fonte de baixa qualidade, né, um multímetro de baixa qualidade, que você vai conseguir fazer reparos avançados. Não, tem que ter todo um processo, tem que ter pelo menos as ferramentas básicas, já todas elas qualificadas, e depois você acrescenta ferramentas
né, avançadas, mais específicas. Então tem que ter todo esse conjunto. E lembrando, você que é técnico de manutenção, de reparo de placa de celular, você é quem vai operar as ferramentas, não a ferramenta vai operar o técnico de manutenção de reparo de placa de celular. Então é muito óbvio, né, que as ferramentas elas não trabalham sozinhas. Você precisa trabalhar as ferramentas e ter, né, os resultados através do conhecimento, tanto da parte dos estudos teóricos, quanto da execução, né, do trabalho da ferramenta. Então tem que ter esse conjunto, tanto entender da ferramenta, quanto entender daquilo que você está fazendo. E isso aí é um outro ponto. Vamos lá, pessoal. Como eu me torno um técnico avançado? Poderia fazer um outro vídeo falando sobre isso, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Existem dois caminhos para você se tornar um técnico referência, um técnico fenomenal aí no seu estado, na sua cidade, no seu bairro. Primeiro ponto é você buscar conhecimento. Você já viu aquela história do ET Bilu? Né? Tem um ET Bilu aí que ele diz assim, procurem, busquem conhecimento. Né? Então façam aquilo que o ET Bilu ele sempre recomendou. Busque conhecimento, pessoal. Conhecimento é a chave do progresso, é a chave do sucesso. Eu nunca vi uma pessoa ter sucesso sem ter conhecimento naquilo que faz, sem ter habilidade naquilo que faz. Então, quer ser um técnico referência, tenha conhecimento técnico, teórico, prático, habilidade para você executar diversos tipos de serviço. Quanto mais serviço você executa, mais dinheiro cai no seu bolso, mais você tem condições de investir e isso vira uma bola de neve. Vai fazendo reparos avançados, vai ganhando mais, vai investindo. Vai fazendo reparo avançado, ganhando mais e investindo. Porque quanto mais reparo você fazer, quanto mais preparado você tiver na bancada, menos serviço você vai deixar para outros técnicos. Caiu na rede é peixe, pai. Chegou na área, gol. Então, quando você está preparado para fazer um bom serviço, você vai conseguir ganhar muito mais do que quando você não está preparado e deixa muito serviço na bancada, muito dinheiro, né, que você poderia ter ganhado, você deixa ali para outros técnicos ganhar. Então, prestem bem atenção nisso. Conhecimento é a chave do sucesso. Se você parar um pouco para refletir e pesquisar sobre as assistências que são referência na sua cidade, na sua região, pode saber que aquele técnico que é referência, ele provavelmente já fez bastante treinamento, ele já buscou fazer curso, ou ele pesquisa, ele estuda de forma, né, aleatória. Vai demorar um pouco mais, mas aí ele se esforça. Então, o cara que busca conhecimento, o cara que estuda, o cara que se dedica, ele tem muitos resultados. E ele pode ter menos ferramentas, mas ele vai ter mais resultado do que aquele outro que às vezes tem tudo, mas não utiliza aquelas ferramentas lá. Beleza, galera? Então, esse vídeo aqui é apenas para dar, né, algumas explicações sobre o tema. Agradeço muito aí pelo questionamento, né, pela pergunta aqui, pelo comentário do nosso amigo, né, do canal Deus é Bom, e faça mais perguntas, amigo, que a gente está aqui justamente para falar, para responder, né, e para ajudar todos vocês aí, beleza? Um abraço, vejo vocês no próximo vídeo, hoje provavelmente sábado, eu estou gravando esse vídeo na sexta, mas hoje provavelmente sábado. No domingo não vamos ter vídeo, mas na segunda-feira já voltamos com mais vídeos aqui. Vamos ler comentário, vamos fazer vídeo, né? Vamos colocar aqui muito conhecimento para vocês. Beleza, galera? Fim de papo, até o próximo vídeo. Fui!